Olá, bem-vindos a todos da TV 247, também da TVT. Eu sou Leonardo Atucci e vou entrevistar Márcia Tibuli, professora, filósofa, sobre o tema do discurso de ódio, papel desempenhado por Olavo de Carvalho e como enfrentar o fascismo que foi alimentado por esse tipo de discurso no Brasil. Boas-vindas a você, Márcia, muito bom poder entrevistá-la. Obrigada, Léo. Prazer estar aqui com você. Esse assunto é forte, né? Precisamos escrutiná-lo e fazer a análise completa desse tema tão difícil. Então vamos começar, Márcia, pedindo já uma conceituação, né? O que seria a retórica do ódio, o discurso do ódio, depois a gente entra propriamente no papel de Olavo de Carvalho na construção desse discurso. Então, eu considero que o que a gente chama de retórica do ódio está inserido numa retórica mais abrangente, que eu venho chamando de retórica do desnorteio. Então, o objetivo da retórica do ódio é a construção do inimigo, que é uma estratégia dos populismos, e dos populismos, então, de extrema-direita, mais especificamente. Depois a gente pode também discutir o que se é possível fazer um populismo de esquerda, né, que é uma questão colocada por alguns intelectuais. Mas esse populismo de esquerda usa essa retórica do ódio para produzir justamente um inimigo. Eu falo da retórica do desnorteio porque eu acredito que o objetivo é muito mais deixar as pessoas alucinadas, tontas, imbecilizadas, emburrecidas, idiotificadas, e fazer com que as pessoas não saibam pensar, não saibam refletir, não saibam analisar, interpretar e discernir, não saibam, portanto, também agir em função daquilo justamente que elas não conhecem acerca de si mesmas. É como se houvesse uma espécie de sequestro da subjetividade, e aí eu falo muito nos meus livros, né, tenho elaborado essa questão do que a gente pode chamar de psicopoder, que é justamente um cálculo que se faz sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas sentem, sobre as afetividades, os sentimentos, as emoções e, evidentemente, sobre o que as pessoas fazem. Mas o ódio, no meio disso tudo, ele se tornou o combustível do que a gente vem também chamando de fascismo, né? Então, ele é o aspecto mais importante nesse momento específico do andamento desse projeto de fascistização, que é um projeto, no Brasil, um projeto que está tão evidente, mas que também circula pelo mundo e que é um projeto, do meu ponto de vista, é um projeto publicitário. E aí, duas coisas também. É um projeto publicitário. Tem uma figura muito conhecida como marqueteiro do fascismo, que é o Steve Bannon, e eu acho interessante de analisar esse marketing do fascismo, porque ele é tanto o método, ele é o projeto, mas ele é o método e ele é, ao mesmo tempo, a mercadoria. Então, esses caras não estão só vendendo produtos ou fazendo o neoliberalismo avançar. Eles estão também vendendo o ódio. O próprio ódio virou uma mercadoria. É como enfim, ele está altamente cotado, né? É como vender gasolina e vender ódio, né? É isso que esses caras querem. Isso traz muito lucro. E por que há mercado para o ódio? Por que há pessoas, se é uma questão publicitária, por que se encontram pessoas dispostas a comprar esse produto? Pois é, porque o ódio, como qualquer afeto, traz uma compensação emocional. Então, assim, a inveja também traz compensação emocional, mas o ódio, do meu ponto de vista, é um afeto muito mais imediato e capaz de mover as massas para a ação. Então, o amor também move para a ação. A inveja é um estágio anterior. Até eu acho que no Brasil cola muito o discurso de ódio e as ações que advêm desse discurso. É fácil, então, manipular a população, as massas, né, através do ódio, porque nós fomos muito preparados para a inveja. E quem prepara para a inveja, assim, claro, estou falando aqui uma questão super que também daria para a gente conversar durante horas, mas vou resumir assim, por favor, não se impressionem. A máquina de produzir inveja é a tela. Então, o Brasil foi muito preparado
pela televisão, enquanto sistema protético do pensamento, ou seja, a televisão ela foi no Brasil e ela continua sendo uma prótese de pensamento, e essa prótese de pensamento pegou nas massas, e aí veja, ditadura, toda a participação da televisão na produção da ditadura é uma participação em nível de produção de subjetividade mesmo, de fazer a captura da pessoa, né? A captura no nível disso aí que a gente chamou de psicopoder. Então, captura a pessoa pelas ideias, captura a pessoa pelos sentimentos, captura a pessoa pela vontade, pelo desejo, mas estou usando aqui esses termos grosso modo, num nível assim muito profundo, vai mexer lá com o afeto da inveja, que é um afeto muito mais, infinitamente mais primitivo do que o ódio. Então, quando a gente chega no ódio, é porque já tem um terreno plantado. E as redes sociais, infelizmente, também ajudam nisso. A gente teria que fazer muita propaganda do amor, um projeto do amor, e esse projeto do amor teria que ser muito mais compensatório emocionalmente para as pessoas, para as massas, do que esse projeto do ódio, que tem dado para as pessoas muita coisa. Pensa só. É muito interessante. Há recompensas, né, Márcia? Eu lembrei de um telespectador nosso que usa um perfil. Logo que surgiu essa coisa de que o governo Bolsonaro tem um gabinete do ódio, que o ódio dá recompensas, o perfil dele aqui nas redes sociais se chama Gabinete do Amor, né? Então, como se fosse necessário implantar o Gabinete do Amor no governo progressista. Você ia fazer um comentário, não sei se eu te interrompi, mas e eu queria até te perguntar como é que a gente chega a esse ponto de ter um governo que tem um gabinete do ódio instalado, e isso é naturalizado pela imprensa. Tem um gabinete do ódio, é o filho do presidente que opera, e tudo bem. E hoje já tem notícias nos jornais. O Carlos Bolsonaro vai operar o gabinete do ódio para as próximas eleições, como se fosse algo extremamente natural. Então, isso é a conivência dos poderes também em torno do fascismo. Bolsonaro, digamos, eu sempre chamo, né, de espantalho da plantação, ele é uma figura muitíssimo importante nesse projeto de fascistização do Brasil, mas ele é apenas a cabeça, né? Ele, digamos assim, ele é mais a persona, a figura que fala, ele é o personagem marionete dessa história, um marionete ativo, né? um golem invertido. E esse sujeito, quer dizer, ele não tem o cérebro capaz de pensar tudo isso, mas ele está funcionando junto com várias outras pessoas, instituições, com uma ordem, com toda uma organização mesmo criminosa e também uma ordem do capital, que é associada desse jogo criminoso que está rolando no Brasil. Mas todos os poderes, do judiciário ao Bolsonaro, ao que executa hoje, ao executor maior da nação, essas pessoas estão todas implicadas nesse processo, né? E veja, esse ódio que o pobre consome lá na casa dele, na frente da tela, esse ódio rende muito dinheiro para muita gente, do dono do Facebook ao dono das grandes redes corporativas de televisão do Brasil e do mundo afora. Então, acho muito importante que a gente saiba disso. A pessoa, a pobre coitada da pessoa que foi vítima dessa lavagem cerebral, que é um termo, digamos, mais popular que a gente pode usar para se referir a esse psicopoder, essa pessoa simplesmente foi transformada em imbecil, foi transformada em otária. E aqui, só me permitam um parênteses, e depois a gente volta para o assunto, vejam o que o Facebook e todas as redes sociais fazem com as pessoas. É uma manobra das mais perversas. Eles transformaram Mark Zuckerberg e Etka Terva, eles transformaram a cidadã, o cidadão, em mercadoria. E vendem essa mercadoria, que é a pessoa, sua imagem, sua vida, sua capacidade de produzir conteúdo acerca, inclusive, de si mesma, vendem isso para as próprias pessoas. E vendem a pessoa para a pessoa e usam a pessoa, ela mesma, como trabalhador escravizado diante das redes sociais. Mas isso é, digamos, super especializado na era da internet e das redes sociais, só que isso já era ensaiado na frente da televisão nos anos
50, 60, 70, 80 e por aí afora. Fechando parênteses, só para a gente saber que a artimanha, a trama, a astúcia é profunda. Enfim, é esse o jogo que a gente tem que enfrentar hoje. E o desafio é ver como que a gente transforma essas redes e essa estrutura em algo nosso. E aí vem a questão da hegemonia, que eles conhecem muito bem. Eles, né, a extrema-direita. Vamos entrar nesse tema, Márcia, mas eu queria, e vamos já chegar na figura do Olavo de Carvalho. Curioso você ter falado da inveja como um afeto que antecede o ódio. O Olavo de Carvalho ele foi plantado muito antes no Brasil, com a conivência dos meios de comunicação. Essa inveja e a desorientação foram sendo estimuladas, e eu acho que isso vira ódio no momento em que há a Operação Lava Jato, que aí você tem uma combinação explosiva no Brasil que desemboca em toda a destruição que a gente viu depois. Mas aí eu queria voltar no tempo, e não sei quando que você começou a acompanhar essa figura, Olavo de Carvalho, quando que ele começou a falar de você e por que você se tornou um alvo deste ódio que foi sendo plantado por essa figura? Pois é, Léo, nesse caso eu tenho que começar a falar fazendo uma autocrítica, uma meia-culpa mesmo, sabe? Que eu cometi um erro gigantesco. O erro foi aquele erro do intelectual prepotente, que é a prepotência é muitas vezes uma característica, acho muito comum na vida dos intelectuais. Quer dizer, a gente acha que certas coisas não são importantes. Então, eu via o Olavo de Carvalho me atacando muitas vezes, e eu sempre achava, bloqueava ali, deixava para lá. Nunca me ocupei de desconstruir o Olavo de Carvalho. Essa é a minha culpa que eu tenho que fazer. E que acho que outros intelectuais começaram a se preocupar mais recentemente também, mas na época que ele apareceu, eu não me lembro assim de ter alguém que tenha levado a sério. Então, essa meia-culpa aqui, talvez apareçam pessoas que venham fazer a mesma manifestação que eu estou fazendo agora. Um grande erro que foi não ter enfrentado isso. É o mesmo erro que foi cometido quando apareceu a mamadeira de piroca, né, entre aspas, quando apareceu o kit gay, que não, esses artefatos das fake news que não foram desmentidos, viraram assim uma grande bola de neve. E eu mesma, as fake news que eu sofri, os ataques que eu sofri, eu sempre achei que a gente devia deixa ali num canto, não vai ser tudo isso, vai passar, e na verdade não passou e levou até onde levou. Então, eu me lembro dos ataques, eu não o acompanhava, teve coisas muito... Não acompanhava, deixava para lá, teve muita coisa que aconteceu. Eu, quando comecei a escrever, quando escrevi, por exemplo, Como Conversar com Fascista, um livro em 2015, numa época em que ainda não se falava de fascismo com a tranquilidade que se fala hoje, e tem muita gente, inclusive, que hoje está perplexa descobrindo o fascismo, porque não está acompanhando a discussão que já surgiu faz anos, né? E eu, quando lancei aquele livro, lembro que eu fui bastante atacada, mas eu, obviamente, conhecia o exemplo desse sujeito, mas eu tenho, nesse artigo, por exemplo, nesse livro, eu acho que eu nem cito o Olavo de Carvalho, mas me lembro que eu escrevi ali artigos citando bastante Bolsonaro, porque Bolsonaro era uma pessoa que eu prestava mais atenção e seguia mais. Agora, o que eu acho que existe entre os dois, né? Bolsonaro era a figura mais ativa na sua posição de político, ele estava na linha de frente, e o Olavo de Carvalho fazia um discurso bastante alucinado, bastante estapafúrdio, agressivo, e é como se os dois fossem duas faces, né, da mesma... As faces de Janus, né? Duas faces na mesma cabeça. Só que eles estavam separados, dissociados, e quando eles se juntaram, é que a coisa ficou realmente muito forte, porque eu acho que o Olavo de Carvalho não tinha essa intenção, por exemplo, a intenção de se tornar político, como era o caso de Bolsonaro. A Bolsonaro faltava a mente perversa, digamos assim, de Olavo de Carvalho, e ao Olavo de Carvalho faltava essa atitude política da candidatura e por aí vai. Então, Homem de ação, né? O Olavo não tinha uma pessoa de ação, e o Bolsonaro não tinha, vamos dizer assim, um ideólogo propriamente.
Então, os dois, quando junta esse sujeito da ação com esse ideólogo, aí a gente encontra um monstro, né? um titã, né? Uma coisa assim bastante pesada. E, claro, qual é. E aí a gente pode falar das estratégias que eles usaram, mas basicamente é isso aí que eu chamei de retórica do desnorteio, o que a gente vem analisando. Eu escrevi bastante sobre a questão do psicopoder, quando escrevi esse livro também que se chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi-Fascismo, estou preocupada justamente com essa configuração, mas onde ele ganhou as pessoas, eu acho que foi justamente nessa oferta às massas de um lugar ao sol, né? Então, isso também é parte é parte da estratégia da compensação. As igrejas neopentecostais usam isso. Quer dizer, todo político usa isso, todo capitalismo usa isso, qualquer relação humana usa isso. Todo mundo quer saber o que eu vou ganhar com isso, né? O que eu ganho com isso? Ou eu ganho prazer, ou eu ganho alegria, ou eu ganho dinheiro, ou eu ganho, sei lá, biscoito, como o pessoal diz, né? Alguma coisa as pessoas querem ganhar, mas, sobretudo, uma coisa que todo mundo quer é reconhecimento. E o Olavo de Carvalho ofereceu um bizarríssimo reconhecimento para os seus seguidores na condição de discípulos. Essas pessoas foram convencidas a serem discípulos de um guru que se colocava como um grande filósofo das massas, capaz de salvar as pessoas da grande ameaça comunista, da grande ameaça daquilo que é a ideologia do marxismo cultural. Então, ele prometeu realmente às pessoas que elas teriam um lugar ao sol na condição de discípulos. A gente que é professor de filosofia, isso aqui é uma coisa também importante de falar. Eu sou uma professora de filosofia, aliás, eu parei de dizer que eu sou filósofa desde que apareceu, dos últimos anos aí, quando apareceu o Olavo de Carvalho, porque eu pensei, gente, eu não quero ser filósofo para ser colega dessa gente, então eu vou voltar a ser apenas uma professora de filosofia. Agora, a gente que é professor, o que a gente faz? Nós ajudamos os nossos estudantes a libertarem as suas mentes, a compreenderem o funcionamento da linguagem, a conhecerem as diversas culturas, a se encontrarem com a sofisticação dos argumentos, com a sofisticação da linguagem. O que o Olavo de Carvalho vendia para os seus alunos e discípulos era uma grosseria só, da qual ele queria ter o monopólio. Então, qualquer outro que falasse usasse um palavrão, por exemplo, eu mesma, de vez em quando, uso um palavrão. Qual o problema? Faz parte do vernáculo nacional. A gente fala de vez em quando merda ou outras coisas. Falamos vários palavrões. O Olavo de Carvalho achava que só ele podia falar palavrão. E ele não tinha, ao mesmo tempo, eu não sou contra usar os palavrões, por exemplo. Eu acho que os palavrões fazem parte do nosso vernáculo, da nossa linguagem, e eles têm também uma epistemologia, mas usados apenas de maneira bruta, eles se perdem nos jogos de linguagem, nas metáforas, nas metonímias, na ironia que é própria do uso dessas palavras. E ele usava apenas isso, é como se fosse uma degeneração da epistemologia que resultava numa espécie de lixo mesmo, de chorume, quando as palavras foram absolutamente destruídas, quando não há mais como construir uma epistemologia sobre apenas aquele chorume que se expressa numa espécie de grotesco, de gritaria. E eu estou falando isso com esse cuidado assim, para que a gente entenda que nós não devemos ter censura em relação às palavras, mas o que aconteceu com o Olavo de Carvalho foi muito além disso tudo, de trabalhar apenas com preconceitos, e ele transformou, ele não usou de maneira rica o vernaculário, né, o vocabulário, os processos de linguagem. Ele simplesmente se ocupou com essa degeneração e virou uma espécie de gritaria histérica, absolutamente sem sentido, mas que encantava as massas porque vinha carregado desse ódio que trazia compensação emocional, né? Então, o sujeito podia ir lá, junto com o Olavo de Carvalho, odiar o PT, e, ao mesmo tempo, podia
idolatrar o líder fascista, que também é o contraponto dialético desse processo. O sujeito se via reconhecido como cidadão que chega na igreja neopentecostal e ali amparado, né, recebe um abraço, o pastor recebe ele dizendo o nome dele, enfim, ele acha que ele está vivendo no paraíso porque ele pode doar um dinheiro, né? Essa pessoa se sente assim completa. E ali também ele encontrava a chance de se sentir um intelectual, que é um aspecto super fundamental desse processo. É o falso intelectualismo, ele precisa desse verniz. Mas, Márcia, eu queria só pegar um ponto, não sei se você quer falar sobre essa questão do caráter intelectual, mas quando que você foi atacada pela primeira vez, de que maneira, e como é que isso foi se dando de maneira reiterada contra você? Qual é o motivo? Olha, eu acho que desde que eu entrei no Twitter, tinha isso lá, sei lá, 2010, 2011, que eu entrei no Twitter porque era a rede que estava começando, estava na moda, todo mundo entrava, a gente ia lá ver o que tinha, né? Mas eu me lembro, por exemplo, quando eu escrevi o Como Conversar com um Fascista, que surgiu acho que era um tweet dele, que ele dizia: vou escrever um livro chamado Como Conversar com o Cu da Mãe da Márcia Tiburi. O pior é que a minha mãe, eu te contei até essa história, né? Minha mãe ficou sabendo disso, ficou muito brava, e minha mãe é uma mulher lá do interior do Rio Grande do Sul, muito faca na bota, e, enfim, foi uma coisa assim que na família a gente teve que contornar, porque assim, ficava se falando, né? Mãe, não dê bola para isso, imagina, é um doido, né? Mas a minha mãe descobriu, isso não foi nada bonito. Mas tinha coisas desse tipo, né? Então, um ataque, aquele ataque de sempre. Agora, tem um ponto aí que eu acho que é bem importante no meu caso. Acho que é esquisito fazer isso, né? Quer dizer, eu sou a estudiosa, a professora, a pesquisadora, e ao mesmo tempo eu sou um objeto dessa pesquisa, um objeto da minha própria pesquisa hoje em dia, porque o que eu vivo desde que esses ataques começaram resulta em livros, e eu continuo tentando dar o testemunho do que isso representa. Mas eu acho que, no meu caso, a coisa é bem específica. Eu fiz mestrado e doutorado sobre Theodor Adorno, que é um dos intelectuais mais atacados dentro dessa teoria complotista do chamado marxismo cultural. O marxismo cultural é um termo que foi muito utilizado, é utilizado hoje no Brasil demais. Então, na minha condição acadêmica, eu seria uma representante justamente do chamado marxismo cultural. Quando o Olavo de Carvalho, estava assistindo um vídeo dele esses dias, que está circulando por aí, em que ele fala que o Theodor Adorno escreveu as músicas dos Beatles, e que os Beatles não sabiam nada de música. Então, esse tipo de teoria absolutamente estapafúrdia que ele vendia, e que, obviamente, pessoas hipnotizadas, porque a questão da hipnose também é interessante da gente analisar, pessoas hipnotizadas por esse tipo de teoria complotista, as pessoas compravam essa ideia. Então, eu me tornei uma espécie de... me tornei um alvo dessa gente, justamente por ser uma pessoa que tem um discurso crítico, a minha construção intelectual vem de uma formação de filosofia, que passa por uma graduação, mestrado, doutorado, e que carrega, evidentemente, na minha forma de falar, nas minhas posições, uma crítica muito contundente e um conhecimento do funcionamento do domínio da cultura. E claro que eu seria necessariamente atacada, até porque, se a gente pensar, enfim, eu apareço, sempre me manifestei, escrevi esses livros, quer dizer, eu sou aquela pessoa que tem que ser transformada por esses agentes em alguém que não pode ser levado a sério, porque se eu for levada a sério, eu sou o anti-Olavo de Carvalho. E aí, além de ser mulher, sou professora, sou ativista, não tenho medo de falar o que penso, e não tenho medo também do diálogo, não tenho medo de fazer a crítica, embora tenha tido esse erro histórico de não ter feito a análise do Olavo de Carvalho e ter conversado com ele de perto no momento em que isso era necessário, ou seja, cortar o mal pela raiz, né?
Mas, enfim, estou colocando isso também porque os intelectuais sempre serão atacados, já que os intelectuais, sejam eles professores, sejam eles escritores, sejam eles artistas, sejam eles pessoas, o leigo culto, sejam eles os jornalistas, quer dizer, aquelas pessoas que têm realmente um domínio da cultura ocidental e que representam o que esses complotistas consideram justamente o domínio da cultura, o marxismo cultural, essa gente que domina a cultura ocidental, que domina a literatura, os processos da linguagem, e eles sabem disso, né? Eles são gramscianos, né, nesse sentido. A extrema-direita é gramsciana, ela sabe da importância da hegemonia cultural para tomada do poder. Só que o que eles fazem? Em vez de produzir cultura, eles destroem a cultura. E esse é outro ponto seríssimo para a gente também analisar. É um tema crucial, na verdade, porque é uma retórica do ódio que visa fomentar a própria destruição. Márcia, você falou essa questão, quero escrever um livro para dialogar com, né, ou ser da mãe da Márcia Tiburi. Por que essa fixação anal no Olavo de Carvalho? O que isso provoca nos seus seguidores? Qual é a lógica de falar tanto a respeito disso? Inclusive, não só ele, mas os seus seguidores. Carlos Bolsonaro, volta e meia, entra nesse... Então, existe, né? Eu acho que numa sociedade patriarcal existe um patamar subterrâneo ao qual a gente poderia dar o nome de terror anal. Então, na sociedade patriarcal, que é sustentada em cima daquilo que a gente chama de heterossexualidade compulsória, o medo dos homens, o medo e um medo pânico, um medo em nível de terror, né? Não é apenas não é apenas uma angústia e não é também um medo real, é o pânico. Então é um nível abaixo, né? Aliás, eu acho que essa gente toda, e Bolsonaro sem dúvida, é um exímio manipulador do pânico. Isso é outra questão, bem sério. Mas no caso, enfim, da inconsciência desse pânico, acho que nesse caso todos eles são, na verdade, vítimas desse terror anal. Então, não se trata, claro, eles vão usar isso também de maneira retórica, vão fazer também da questão anal, né, uma questão que faz parte dessa retórica do desnorteio e do uso dessa retórica em torno daquilo que eu escrevi um paper sobre isso, que é sobre sexologia política especificamente. Então, como se usou ao longo da fascistização do Brasil a homofobia, a pedofilia, a misoginia e os vários artefatos que foram criados justamente para atacar as pessoas. E a questão anal entra dentro dessa história da homofobia. Ao mesmo tempo, e aí que vem a semelhança entre Bolsonaro e Olavo de Carvalho, os dois usavam a mesma estratégia de tocar o terror. Então, o Olavo de Carvalho, ele usava o termo popular cu, que ele usava muito, ele usava esse termo constantemente como uma espécie de monopólio da violência homofóbica. Só que ele usava de um jeito grotesco, engraçado, meio engraçado, que convencia as pessoas de que elas também poderiam usar isso. Eu não vejo por que as pessoas não possam falar tranquilamente sobre essa palavra e tantas outras. Acho que nós poderíamos, claro, com todo o respeito e sabendo a dimensão que essas palavras assumem na esfera pública, mas nós precisamos analisá-las, né? Nós não podemos esconder o objeto da nossa análise. Então, é uma palavra popular, é uma palavra comum, e que, dependendo do contexto onde ela é utilizada, ela serve a um propósito positivo, mas, dependendo do contexto, serve a um propósito negativo. E ele usava sempre de uma maneira negativa, a meu ver, para acobertar certamente um problema que ele mesmo tinha. Então, tinha a dimensão retórica de causar efeitos na cabeça das pessoas, colocando todo mundo num estado de pânico, e tinha
essa dimensão daquilo que certamente na sua própria vida fosse mal resolvido. E aí o jogo da projeção, que trazia também um prazer, né? Que é o prazer dos preconceitos. Quando uma pessoa ataca uma outra a partir de um preconceito, veja, quando a gente pode ser crítico, a gente deve ser crítico, nem sempre nós seremos, e tudo isso são jogos de linguagem e questões que envolvem usos retóricos da linguagem, às vezes nós não seremos tão gentis nas nossas críticas, às vezes não tem como ser, dependendo dos contextos dos jogos de poder que estão sendo travados, sobre os quais nós não podemos ser tão ingênuos, embora também não vamos ser prepotentes achando que a gente sabe todo o funcionamento da coisa, né? Mas estou falando isso porque acho que ali houve, sim, um monopólio do uso dessa violência, e tanto que eu fui muito atacada, porque uma que outra vez usei essa palavra, e eles foram recortar os trechos em que eu falei e começaram a espalhar loucamente pelo Brasil, virou, assim, uma sensação negativa, causou estranheza em muita gente, inclusive da esquerda, que caíram nessa campanha de difamação e de desinformação a meu respeito. E agora ficava aquela coisa, eu usando a palavra não podia, por quê? Todo mundo usa, por que eu não podia? Para garantir também o monopólio da violência do Olavo de Carvalho. Eu usava essa palavra de uma maneira engraçada ou divertida, ou num contexto descontraído, e Olavo de Carvalho usava sempre de uma maneira violenta e precisava manter a violência. Eu fui acho que muito mais usada do que eu mesma sou capaz de imaginar nesse processo. Eles estavam muito atentos, né, em qualquer frase que pudesse ser recortada exatamente para servir a esse propósito. Márcia, você falou lá atrás que Bolsonaro e Olavo foram as duas faces de um mesmo monstro fascista que vem devastando o Brasil. E aí eu queria te perguntar, o olavismo já plantou suas raízes a ponto do Bolsonaro poder prescindir do seu guru, ou o Bolsonaro vai ficar desorientado sem o seu ideólogo, né? Porque essa discussão, quer dizer, o olavismo permanece sem Olavo ou não, e por não ser uma filosofia, pode até desaparecer. Há quem diga até que o bolsonarismo não é propriamente uma corrente política, só um acidente. Como é que você vê agora esse monstro de duas cabeças que teve uma cabeça perdida? Pois tem várias questões aí bem importantes para a gente analisar. Vou começar citando uma frase do Freud, no Além do Princípio do Prazer, se não me engano. Ele fala assim: a neurose obsessiva é uma religião que não deu certo, a histeria é uma obra de arte que não deu certo, e a paranoia é um sistema filosófico que não deu certo. Então, o Olavo de Carvalho era um legítimo representante da paranoia. Paranoia, enfim, é um assunto muito complexo, mas digamos assim, a paranoia é um sistema de pensamento fechado, baseado, enfim, numa posição do sujeito através da qual ele acredita que ele é o absoluto dono da verdade, ele não precisa estudar, não precisa investigar, não precisa pesquisar, não precisa ouvir os outros, ele apenas fala. Por quê? Porque ele já traz tudo pronto na sua cabeça, o mundo já está pronto, a interpretação do mundo, e ele é incapaz de fazer o exercício de imaginação de se colocar no lugar do outro. Uma vez um paranoico, eu tive uma conversa com um paranoico que dizia, é impossível, porque eu dizia, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro, e ele dizia, é impossível se colocar no lugar do outro. É claro que é impossível fisicamente se colocar no lugar do outro, é uma lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas nós podemos fazer o exercício de imaginação. E a imaginação, ela é cancelada num paranoico. Um paranoico, ele funciona de uma maneira obsessiva, sempre encaixando aquilo que ele vai encontrando no caminho no seu sistema interno, né? Naquilo que ele, para ele mesmo, tem como sendo verdadeiro. Então,
essas pessoas paranoicas, elas gostam muito do poder, elas adoram os cargos gigantescos, elas não têm empatia, elas não têm relação com a alteridade, muito menos compaixão, que implica justamente a capacidade de imaginar o sofrimento do outro e ser capaz, nesse momento, de dizer, pelo menos dizer alguma coisa nesse nível. Então, o Bolsonaro, ele tem muito disso, mas uma atuação no lugar diferente do Olavo de Carvalho. Todas as frases do Bolsonaro, vocês podem notar, são frases de efeito. São todas frases que visam causar um efeito no outro, o efeito de aniquilar o outro. É como se ele tivesse sempre num processo de hipnose, produzindo o efeito de cancelar a capacidade do outro de pensar. Ele esgotou, Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, nesse sentido, os dois foram muito próximos, assim, em termos de estratégia, eles cancelavam a capacidade do outro de questionar, mesmo em relação à esquerda. Quanto tempo, aliás, não tem como ser muito diferente, nós passamos a vida perplexos diante de Bolsonaro. Claro, escrevemos os livros, analisamos, discutimos, falamos, mas a sensação de que ele domina o território e de que ele está cada vez avançando mais na produção do absurdo, essa a gente não consegue tirar das nossas vidas, porque todo o tempo essa estratégia, diariamente, uma produção de uma retórica estapafúrdia que visa fazer com que as pessoas fiquem ali totalmente canceladas do ponto de vista da sua capacidade de pensar, de sentir e de se mover. Aquilo que eu trabalhei em alguns livros meus como sendo o estupor. A pessoa fica em estado de estupor. Paralisia, né? Uma paralisia e uma incapacidade de reação. Mas e para a questão concreta, Márcia? Porque a gente está entrando no ano eleitoral, né? O bolsonarismo ele vem se esgotando pela sua carência de resultados. Aliás, existem resultados, mas são péssimos na economia, na desconstrução do país. As pessoas enxergam isso. Ele se jogou nos braços do chamado Centrão, voltou para a política tradicional e até, de alguma maneira, afastou olavistas, né? Ernesto Araújo, Weintraub, essas figuras todas. No entanto, para a campanha, ele vinha retomando uma retórica mais agressiva. Ele iria beber na fonte do Olavo de Carvalho ou do olavismo, né? E a questão que eu coloco é assim, ele tem capacidade para articular sozinho, ele já aprendeu e não precisa mais do mestre, o aluno já ganhou asas, assim, é um pouco esse exercício de imaginação, né? Ou então, ele fica órfão, abandonado e perdido nesse território? Eu não acho que ele fosse muito orientado pelo Olavo de Carvalho. Eu acho que o Bolsonaro era aquele aluno que todo professor deseja. Uma pessoa que já vem pronta. Então, a conversa entre eles devia ser meio assim: Bolsonaro, fale merda, fale todas as merdas que você quiser, que isso é garantia absoluta de poder. Se a gente quiser pensar qual é a teoria que está por trás disso, é aquilo que aparece, por exemplo, nos textos do Foucault, quando Foucault fala do poder grotesco, do poder infame, da teoria do governante, do soberano infame. Então, grotesco e ridículo. Quer dizer, esse sujeito que produz um efeito de poder justamente em função da sua desqualificação. Então, quanto mais desqualificado, melhor. Tem imitações, né, do Bolsonaro que estão aí sempre em cena, ou aqueles que, inclusive, são deputados, senadores, quantos deles fazem exatamente a mesma coisa? Fala uma merda, que a merda, e isso é publicitário, né? Algo que faça você aparecer muito, porque depois que você apareceu, você colou, mesmo que tenha gente te criticando, te odiando, não importa, você já garantiu que você vai ter um lugar. Então, acho que o Bolsonaro era esse aluno perfeito que já trazia uma espontaneidade, né? Ele já sabia fazer isso. Não precisou o Olavo ensinar nada para ele, até porque talvez ele não possa aprender nada, mas talvez ele tenha dado algum conselho. Vai lá e fala todas as merdas. Você é bom nisso de falar merda.
quanto mais merda, melhor. E isso o Bolsonaro tem feito de uma maneira perfeita. Ele é um exímio utilizador dessa estratégia do discurso grotesco. É o discurso grotesco, né? Mas o grotesco ele tromba muitas vezes com a própria realidade. É isso que a gente vai ver daqui para frente, né? Quer dizer, como é que as coisas vão evoluir. Márcia, você que foi alvo desse fenômeno por tantos anos, na verdade, essa agressão retórica, verbal nas redes, ela depois pode assumir até o caráter de violência física. Isso explicou o seu próprio exílio. Eu vou botar no ar aqui um artigo publicado pela Tereza Cruvinel no 247, em que ela escreve o seguinte: a morte de Olavo é um bom augúrio. E ela começa dizendo o seguinte, quer dizer, que mortes não devem ser celebradas, não celebra tal, mas ela vê isso como um sinal, ela não usa a palavra esotérico, mas quase esotérico, de que as trevas estariam se dissipando no Brasil e que essa seria uma morte simbólica. Pode ser uma esperança, enfim, algo nesse sentido. Mas eu queria te perguntar sobre isso, se você acredita que a morte dele pode, sem celebrar, ou se quiser celebrar também, mas que essa morte pode ser um bom augúrio no sentido de uma escuridão se dissolvendo no país. Então, isso é interessante que você está falando, porque como ele não tem obra, tem aquele livro do Idiota, que muita gente comprou, que institutos que patrocinam esse tipo de coisa compraram, que infelizmente editoras publicaram, que teve gente que leu, enfim. Assim, o que as pessoas deveriam perceber é que um livro que é ou uma obra que é escrita justamente para isso tende a levar a ser uma autocontradição performativa do próprio objeto livro, né? O que eu quero dizer com isso? Que aqui os ensinamentos da destruição da cultura levarão à destruição dos livros e à destruição da própria leitura e à destruição da própria linguagem. Então, para mim, isso é a questão mais séria que está em jogo no Brasil contemporâneo. A gente vai ter que... O fascismo ele é um jogo de linguagem que visa a destruição da própria linguagem. Um ponto aqui que, para tentar dialogar com isso que você está levantando, que eu acho importantíssimo que a gente pense, é que tudo vai depender da quantidade de loucos. Eu vou usar aqui loucura, que é um conceito amplo e abrangente, que não tem a ver com a ideia de doença mental, nem de transtorno mental. Eu não vou usar como uma categoria do campo da saúde, mas como uma categoria política. E a loucura e a produção da loucura são aspectos que fazem parte desses jogos de poder e disso aí que eu chamei de psicopoder. Então, tem que ver, gente, quanta gente louca nesse sentido vai aparecer, louca, paranoica, como o Olavo de Carvalho. Quer dizer, se é só para falar merda para destruir a linguagem, se é só falar merda para deixar as pessoas desnorteadas, se é só falar merda para causar efeitos de poder e assim ser votado pelo primeiro sujeito antissistema que apareça por aí, então a gente corre muitos riscos. E por isso que a gente precisa pensar numa educação nacional, a gente precisa pensar numa cultura muito forte. Eu venho falando há muito tempo que o Ministério... Eu vou falar isso também no sentido retórico, mas entendam. O ministério mais importante que há de vir no próximo governo é o Ministério da Cultura. Então, é importantíssimo que o Ministério da Cultura seja um ministério que não seja só um Ministério das Artes. Tem que ser um ministério transversal que pense toda a estrutura do governo, que pense tudo que vai ser feito para a gente poder recuperar o nosso país, tirar o nosso país dos escombros. E acho que 2022 é um ano em que toda essa estratégia de guerra contra a cultura, de guerra cultural, de guerra híbrida, que foi usada, que vem sendo usada desde 2013, 14, 15, que estruturou o golpe, que envolve vários aspectos, várias faces, misoginia, homofobia, toda a conspurcação mesmo da ideia de democracia, e que depois, em 2017, é um ataque aos artistas, às artes. O ataque contra mim mais organizado começa em janeiro de 2018,
com o MBL em ação, né? O MBL para cima de mim. E por quê? Porque eles atacavam artistas, exposições de arte, performers, e também chegou a minha vez, num lugar específico, né, do ataque que tinha que acontecer contra os filósofos, digamos assim. Então, eu estou falando tudo isso e juntando aí vários aspectos para que as pessoas percebam que essa estrutura é sistêmica, organizada, que é um projeto que a gente precisa conhecer, se a gente quiser também combater tudo isso, né? Isso é absolutamente importante. E óbvio que o objetivo disso tudo é chegar ao poder, mas para poder chegar ao poder é preciso convencer as subjetividades, e essas subjetividades não serão simplesmente convencidas num jogo retórico, elas serão ameaçadas, capturadas, devoradas, seduzidas por uma paixão. Então, é isso que esses caras também ficam plantando. Entendi. Agora, sobre essa questão que a Tereza colocou, né? Vai depender, você falou, vai depender da quantidade de loucos, né? Obviamente, mas são loucos que não têm mais o seu líder e tem um governo já, na verdade, fracassado, né? A gente já pode falar de um governo fracassado nos seus resultados. Você acredita, Márcia, nessa questão talvez assim, até meio esotérica mesmo, desculpa te colocar, embora você seja uma filósofa, de que pode ser um prenúncio de tempos melhores pela frente? E aí eu queria te perguntar sobre o processo de cura, né? Vamos imaginar que tenham muitos loucos, da maneira como você usou, contaminados por essa doença. Será que, por exemplo, a morte do líder, a morte do guru, a maneira como ele foi retratado, né? Todo mundo sabe que não tem valor intelectual nessa obra. Tem até uma frase que eu vou repetir, que foi dita por um publicitário, Rui Nogueira, ele fala assim, olha, todos os filósofos do mundo consideram Olavo de Carvalho um imbecil e todos os imbecis do mundo consideram Olavo de Carvalho um filósofo. Essa constatação de que o líder é uma figura ridícula, ridicularizada, isso contribui para o processo de cura e como que deve se dar a cura? E também essa questão se há sinais nas estrelas de que o Brasil vai sair desse pântano. Então, eu acho que nós precisamos continuar estudando o fenômeno, e eu peguei esses dias, comprei um livro sobre o ocultismo nazista, porque precisamos continuar aprofundando nossas perspectivas, entendendo que a produção dessa ideologia da destruição, ela tem raízes profundas, e isso tudo tem sido orquestrado e transformado em tecnologia política. Então, a gente precisa saber disso. Eu prefiro, para responder a tua questão, eu prefiro a ação marxista clássica. Então, a gente tem que ser pessimista na teoria e otimista na prática. Então, o que nós vamos fazer diante da péssima situação na qual nós nos encontramos? Nós nos encontramos numa situação muito terrível, a nossa sociedade afundou no fascismo. Esse fascismo é turbinado em relação ao fascismo de 100 anos atrás, existem muito mais incrementos técnicos para implantação e avanço do fascismo entre nós, e seria muito bom que a gente pudesse entender os caminhos, então, para superar isso, desde voltar a estudar a aurora dourada lá dos gregos, como eles superaram aquele partido, até o caso do Trump no ano passado. Então, quer dizer, como que as nações podem voltar a estudar a resistência na Europa, nos diversos países, quer dizer, entender quais foram as estratégias das populações para retirar, para eliminar essas sementes, esses ovos da serpente nazista e nazi-fascista, fascista no mundo. E então, assim, eu não consigo, Léo, isso é todas as vezes na vida que eu fiz isso, eu errei. Eu não consigo mais simplesmente deixar
deixar passar. Tem coisa que eu vou ter que deixar passar porque eu não tenho força para agir contra. Mas todos nós temos os nossos limites. Mas eu acho que nós precisamos ser muito, muito chatos mesmo. Não é hora da gente se alegrar com as nossas esperanças. Quer dizer, cada um vai sentir o que quiser, mas digo assim, de um ponto de vista estratégico, organizado, nós temos que lidar com a noção de que tudo isso é o pior que está sendo vivido se a gente quiser sair dessa situação. Então, não sejamos ingênuos, não podemos ser. E nós que somos da esquerda, do bem, cristãos, sei lá, pessoas com as mais diversas religiosidades, que querem o bem do próximo, que querem reconhecer a alteridade, que querem o ecossocial feminismo em ação, a tendência da gente se alegrar muito rápido e achar que as coisas estão resolvidas é gigantesca. Então, eu espero que a gente tenha muito cuidado, mas sou, obviamente, uma alquimista política, porque a gente precisa disso. Então, a gente vai ter que transformar todo esse horror em toda essa merda em ouro. A gente vai ter que transformar todo esse sofrimento e reconhecer esse sofrimento, compreender esse sofrimento, compreender como esse sofrimento foi produzido e, a partir daí, lançar uma proposta de uma outra sociedade. Mas sem esse conhecimento profundo, o risco de sermos temerários, de agirmos por inocência, é gigantesco. E aí isso não vai ser bom, porque as hostes inimigas são muito especializadas, têm muito dinheiro, sabem muito bem destruir, e destruir é muito mais fácil do que construir. E aquilo que a gente chama de esquerda, né, para usar um termo genérico, nós que somos os defensores da democracia, nós gostamos de construir. E construir, todo mundo sabe o tanto que é complicado. Destruir, você chega e dá umas marretadas verbais ou umas marretadas físicas e acabou. Construir, é muito fácil matar uma pessoa. É muito difícil gestar uma pessoa, educar uma pessoa e fazer com que ela tenha uma vida justa e boa. Então, é disso que a gente está falando, é grave, é sério, e a gente vai ter que trabalhar com muita delicadeza e atenção para superar esse estado de produção de catástrofe no mundo. Catástrofe que inclui a questão ecológica, que não poderá mais, nunca mais ser esquecida por nenhuma esquerda que se respeite. Última questão, Márcia, você falou dessa alquimia, né, de transformar essa merda em ouro, né? Você acha que o caminho para isso é o diálogo? É o diálogo? Você que escreveu o livro sobre como dialogar com o fascista? Enfim, eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Porque a política pressupõe o diálogo. E aí passo para fazer uma palavra final a respeito do caminho para a cura, né? Ou para a alquimia. Então, eu acho a palavra cura boa também. Ela tem a mesma raiz que a palavra cuidado, e cuidado é um assunto das mulheres. E é um assunto que a gente também vai ter que voltar a tratar como categoria política, bem importante, até porque essa palavra já foi sequestrada por algumas figuras da política bem malévolas. Então, cuidar do mundo, né? Cuidar da alimentação, cuidar da natureza, cuidar das pessoas, cuidar das instituições, cuidar do meio ambiente, cuidar da economia, é bem importante. Tudo isso tem a ver com a cura que terá que ser produzida, sim, dentro desse cenário de contaminação física e contaminação mental por vírus e por ideias fascistas, né? Que é uma experiência concomitante que nós estamos tendo hoje. Então, acho isso. Quando eu falo de diálogo, eu não falo de bate-papo, nem de conversação só. Acho que são formas de atuação humana, mas o diálogo é uma produção, ou uma experiência, melhor dizendo, muito mais complexa e profunda. E eu falo de diálogo pensando na construção de uma cultura de diálogo. O que é uma cultura de diálogo? Aquela que visa o reconhecimento das singularidades, que visa a educação para a alteridade, ou seja, para
a criação de uma espécie de habilidade subjetiva para poder conviver com o outro, para poder escutar o outro. E isso tem que ser algo, claro, vai ser muito bom se as pessoas puderem experimentar isso nas suas vidas pessoais, mas isso tem que, de alguma maneira, se transformar em política. Então, acho que o Lula tem muito isso, sabe? O Lula tem isso de ser um cidadão do diálogo. E justamente tendo esse background, né, tendo esse pano de fundo na sua subjetividade, é que eu acho que ele continua sendo um modelo de político para o Brasil. E, evidentemente, que Lula já é um senhor de idade, é uma pessoa que precisa ser tratada com a máxima atenção, respeito, a gente precisa aprender com ele e a gente precisa formar novos líderes que sejam capazes de dialogar com tudo isso que Lula representa no Brasil. Porque ele é um modelo muito interessante, falando do ponto de vista pragmático, né? Para além de qualquer tipo de amor, de qualquer tipo de mística, enfim, do líder e tal. O personagem político que Lula o que ele traz no seu discurso, na sua postura, na afetividade expressa que ele tem, é um modelo muito fundamental para pensar a reconstrução do Brasil. E você pode ver grandes líderes brasileiros que têm surgido, que têm despontado, penso no Guilherme Boulos, por exemplo, ele tem muito do Lula. E quanto mais ele amadurece, mais ele traz essas características que foram também sendo amadurecidas na figura do Lula. Então, coisa, por exemplo, que outros líderes, como o Ciro, já não consegue, né? Que vários outros, que são pessoas... Estou falando aqui dos homens aí do cenário da política nacional. Não, essas pessoas não têm isso. Se na esquerda e na proto-esquerda e no centro já é difícil, imagina na direita, nenhuma chance de um João Dória. Bom, a Bolsonaro teve o efeito que teve porque foi agir na direção absolutamente contrária, né? Então, enfim, foi a oposição entre o amor como categoria política. Mas é muito interessante, Márcia, isso que você fala, porque a gente viu o seguinte: a política de fato é regida pelos afetos, né? Então você teve, depois de uma era regida por amor, esperança, vem uma era regida por inveja, ódio, e o remédio agora tem que ser o remédio oposto também, né? É bem interessante. Bem interessante. É isso, mas isso é muito mais profundo, não dá tempo da gente. Uma outra hora a gente pode falar só sobre o amor como categoria política, porque isso é muito mais profundo. Você pode olhar o padre Júlio Lancelotti fazendo uma prática de amor absolutamente radical. Ele provocou o ódio da extrema-direita, inclusive de personagens políticos que se elegeram em cima dessa capitalização do grotesco em 2018. Então, uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas é nessa linha. Você tem razão de falar em cura, e a gente pode pensar, vem falando há anos, aliás, que o próprio feminismo já seria uma alquimia política em relação ao patriarcapitalismo, mas acho que hoje eu falo mais de ecossocial feminismo, que eu acho que é o caminho que a gente vai ter que percorrer. Márcia, mais uma vez, muito obrigado, muito bom falar com você e até a próxima. Obrigada. Valeu, obrigado, gente.